Bom, dando sequência, né? Parei aqui da outra vez, falando ainda de entrevista. Agora a gente passa para uma modalidade específica de entrevista, que são as coletivas. A ideia, o ideal, na verdade, é que sempre que houver uma coletiva, é interessante que você faça isso de maneira agendada. Porque desse jeito você tem mais controle sobre a disposição das pessoas, o acesso ao som, a possibilidade de montar imagens que vão favorecer mais o seu assessorado, e ao mesmo tempo você evita infortúnios, improvisos ou coisas que podem acontecer que estão para além de qualquer planejamento. Não é? Elas podem ser tanto espontâneas, que é o que a gente chama, né, na linguagem, no jargão do jornalístico, o famoso quebra-queixo, que é quando, né, aqueles repórteres todos, vou mostrar um exemplo, que se juntam em volta do entrevistado, todo mundo, e essa é a ideia, né, a imagem, quebrando o queixo do entrevistado, aquele mar de microfones e gravadores e celulares em volta do pescoço do entrevistado, para conseguir uma declaração ali, geralmente dada no calor de algum momento. Não é? No entanto, quando a gente não está falando desse cenário, que é de improviso, né, quando a assessoria convoca uma coletiva de imprensa, ou seja, ela envia um aviso para os jornais, para as redações ou para determinados profissionais, né, de algumas editorias específicas, quando é provocada, quando é planejada, em geral, a gente usa isso para anúncios importantes de produtos, projetos, ações, serviços, resultados, dados, seja o que for, mas importantes. Você não vai convocar a imprensa do estado inteiro para anunciar algo que poderia ser comunicado numa nota. Sim? Ao mesmo tempo, é também um momento interessante para antecipar informações críticas. Vejam durante a pandemia que o uso da coletiva de imprensa passou a ser uma coisa mais corrente, porque o tempo todo a gente estava esperando uma declaração ou do secretário de saúde, ou do governador, ou da prefeitura sobre as faixas de vacinação, se ia ampliar ou não, quando que a gente teria a segunda, terceira, quarta, quinta, décima dose. E, claro, também é uma oportunidade, né, é uma outra situação, mas também é uma oportunidade para o assessorado fazer esclarecimentos ou se posicionar em relação a alguma coisa. Em geral, fatos recentes. Né? Você não vai cavar uma coletiva sobre uma coisa que já está perdida na memória da opinião pública para dizer, ah, lembra quando aconteceu aquilo, agora a gente vai fazer uma coletiva sobre isso. Não faz sentido. Sempre tem que ser coisas que estão quentes, como a gente costuma utilizar no jargão, que vão justificar uma ação como essa. É sempre um momento de grande exposição. Isso pode ser usado como uma oportunidade, se você tem algo muito valoroso a dizer. Não é? A coletiva é um momento de muita exposição, não só, obviamente, por conta do corpo de jornalistas que vai estar ali presente, mas também porque, em geral, mesmo para os veículos que não vão, eles pegam as imagens, a sonora, as declarações, as aspas depois, para reproduzir, usando, né, um termo que é comum a gente utilizar em entrevista coletiva, fulano declarou isso e aquilo. Então sempre é um momento de grande visibilidade. Pode ser uma oportunidade se tiver algo muito positivo, de muito peso para fazer um anúncio, ou de muito risco, se houver uma ameaça no horizonte, algo que você sabe de uma pergunta sensível que pode aparecer sobre determinado tema. Então, nesse sentido, é tanto uma oportunidade quanto um risco, em geral, em grande escala. Não é? Por isso, é uma coisa que a gente convoca com muito cuidado. Né? A gente está trazendo muitos holofotes para o assessorado, seja ele uma pessoa ou uma organização. E é por isso que você tem que ter tomado essa decisão com muito cuidado. Né? Essa coletiva ela tem que seguir, como a gente disse antes, procedimentos informados previamente. Quer dizer, na convocação, a assessoria pode dizer: olha, a gente vai ter, sei lá, vagas limitadas. Não é?
Não cabe todo mundo no auditório, na sala, nos lugares dos púlpitos, né, com os microfones, os gravadores, não tem espaço para todo mundo. Então a gente precisa que cada veículo envie um representante ou um repórter, né? Ou então a gente vai ter um espaço dedicado para determinadas editorias. São tantas as vagas. Ah, vai ter o púlpito, vai ter um momento para anúncio antes das perguntas. Né? Qual vai ser a sequência? Qual vai ser o protocolo das falas? Quem vai falar? Porque às vezes numa coletiva você pode ter mais de uma pessoa fazendo declarações. Né? Vejam agora, depois do fim das eleições, era esperado que o vencedor, fosse ele quem fosse, fizesse uma coletiva de imprensa. Então as assessorias já estavam com tudo pré-montado. Não é? Já se sabia onde o presidente, agora eleito Lula, estaria, né? No hotel tal. Mas não adianta o pessoal ficar ali na porta para tentar pegar alguma declaração e tudo mais. Às vezes você consegue alguma coisa no calor, mas tem um momento, um horário agendado, um lugar específico onde essa declaração vai ser conferida e posta a público. E é por isso que a gente tem que seguir esses protocolos. Né? Não se trata apenas de anúncios também, e é isso que às vezes o governo federal confunde. Não é? Vejam o caso, embora na última vez que o nosso sumido presidente tenha falado, o atual, de fato ele disse que seria um anúncio. A equipe não falou em coletiva, não é? Disse, olha, o presidente Jair Bolsonaro vai se pronunciar sobre o resultado das urnas, sobre as manifestações antidemocráticas aí nos bloqueios e tudo mais. Então, é um pronunciamento, né? É um anúncio. Não tem, a priori, abertura para perguntas. Embora você tenha visto, né, depois dele ter falado ali os 30 segundos, dele sair correndo, um monte de jornalistas gritando perguntas para ver se ele respondia ou se alguém respondia. No momento, ficou ali depois, improvisou-se uma coletiva com o vice dele, que fez mais alguns anúncios e respondeu uma ou outra pergunta. Né? Mas uma coletiva pressupõe necessariamente um espaço de tempo para os repórteres perguntarem. Aqui a gente tem um exemplo interessante do Iris Rezende, quando um dos brinquedos, aqui eu acho que é 2017, se não me engano, quando um dos brinquedos quebrou e uma pessoa se machucou muito gravemente. Vocês devem se lembrar disso. Naquele dia, houve um debate muito forte dentro da assessoria da prefeitura se o Iris devia ou não ir até o Mutirama. Porque a assessoria sabia que se ele fosse até lá, muito rapidamente essa notícia ia correr e ia acontecer isso que vocês estão vendo aqui na imagem. Deixei o vídeo completo para vocês verem depois se quiser. Não é? Que é o jornalista, o Iris, perdão, cercado de jornalistas no que a gente chama do famoso quebra-queixo. A assessora do Iris Rezende está nessa imagem, sim, a assessora de imprensa dele. Por sinal, estudou na UFG, Lênia Soares. Não é? Deixa eu ver se eu consigo localizar ela aqui, a tela vai congelar, tá? Aqui, ó. Essa aqui é a assessora de imprensa, olha onde ela está. Né? No meio do furacão. No meio do vídeo ela fala